E eu gostaria de, nesta noite, estar refletindo com você algo que sempre Deus tem colocado na minha mente, meus pensamentos, algo que sempre me chama a atenção, um assunto que Deus sempre projeta como um outdoor diante de mim. Isso já há muitos anos Deus tem colocado e queimado no meu coração. E esses dias, sobre este assunto que me atrai tanto, eu ouvi uma mensagem que me tocou, que foi muito importante para mim. Eu queria repartir essa mensagem que eu vi, que está dentro desse tema, que eu já ministrei outras palavras sobre este assunto, mas o foco principal é: aonde estão os olhos de Deus? O que Deus está olhando quando Ele se dirige para a terra? Onde estão os olhos de Deus? E eu queria que nós nos concentrássemos e víssemos a importância que Deus dá para ambientes onde nós estamos, seja no nosso trabalho, na nossa casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, mas aonde Deus prioriza, onde os olhos de Deus estão sempre voltados, aonde Ele se preocupa de estar sempre olhando. E os olhos de Deus sempre estão voltados para dentro da nossa casa. Uma das maiores prioridades de Deus é olhar e ver o que está acontecendo dentro das nossas casas. E se essa é uma das prioridades de Deus, se os olhos de Deus sempre estão voltados ali, nós também precisamos estar com os nossos olhos e atentos a tudo o que está acontecendo dentro das nossas casas, porque Deus está sempre, sempre observando. Um dos textos que me chama a atenção e ressalta essa verdade, essa revelação que a palavra nos traz sobre a prioridade de Deus em estar olhando primeiro para as nossas casas, quando Ele olha para as nossas vidas. É um texto de Malaquias, capítulo 2, onde alguns homens chegam diante de Deus para oferecer algo a Deus, ofertas nas suas mãos, colocando diante de Deus e declarando: Deus, está aqui a nossa oferta. E Deus não olha para aquela oferta, Deus nem olha para aqueles homens, Deus rejeita aquelas ofertas, e com isso Ele rejeita aqueles homens, e eles choram e dizem diante de Deus: por que, Deus, por que o Senhor não está recebendo? E a resposta de Deus é: porque vocês estão tratando mal as suas esposas. Vocês estão sendo infiéis com a mulher da tua mocidade, desleais a elas. E a palavra de Deus revela que os olhos de Deus estavam voltados não para a oferta, não para a vida que aqueles homens estavam tendo fora de casa, mas aquilo que eles estavam praticando dentro de casa. E eu queria nessa noite que a gente voltasse a nossa atenção e pudéssemos ver um outro texto da Bíblia que revela também essa mesma prioridade, essa mesma importância que Deus dá para tudo que acontece dentro da nossa casa. Eu queria ler um texto da palavra contigo e saber se você poderia responder de uma forma muito segura, clara, tranquila e em paz. Se Deus fizesse uma pergunta para você: como está a sua casa hoje? Como está a sua família hoje? Você está em paz com tudo o que está acontecendo? Está tudo bem? Ou isso inquieta o teu coração e te traz à memória algumas situações? Mas queria que você acompanhasse aí Isaías capítulo 38, versos 1 e 2. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O rei Ezequias estava a ponto de morrer. Antes da sua morte, Deus vem até ele faz uma declaração, um confronto. Deus chega até ele, e naquele momento, nos seus últimos dias, o que Deus tinha a dizer para ele era isso: Ezequias, põe em ordem a tua casa. O que Deus tem para dizer a alguém que está nos seus últimos dias é: põe em ordem a tua casa. Não quero dizer que nós estejamos nos nossos últimos dias, mas precisamos estar preparados, porque o Senhor sabe qual é o tempo de cada um de nós. Mas, normalmente,
nós podemos pensar de que alguém que está no leito de morte, alguém que está ali com poucos minutos, horas, não sei se dias, mas estava prestes a morrer. O que de importante, o que de mais importante Deus tinha a dizer naquele momento para aquele homem põe em ordem a tua casa. Se essa é a importância de Deus, precisa ser a nossa também. Ezequias era rei de Judá, povo de Deus, que Deus ama e queria que fosse um povo abençoado, governado, liderado, próspero. Deus amava aquele povo, mas não foi esse o motivo da palavra. Deus não chegou para Ezequias e falou: põe em ordem o teu reino, põe em ordem o teu governo, deixa tudo em ordem para que o rei que te sucederá, você vai morrer, mas para o rei que vai te suceder possa prosseguir em paz e liderando e governando muito bem o meu povo. Não foi essa a declaração que Deus fez para Ezequias. O que Deus disse, pois, põe em ordem a tua casa. E essa deve ser a palavra que recebemos todos nós. Olhar para as nossas casas e ver se está tudo em ordem. Deus também poderia ter dito várias outras coisas lógicas que normalmente se diria para alguém que está com pouco tempo de vida, como situações assim, Ezequias, reveja tudo aquilo que você não fez e gostaria de fazer, faça, porque você tem poucos dias. Ou verifique a lista de prioridades, coisas que te agradam, faça. Ou gaste o seu tempo abraçando seus filhos, fazendo passeios, coisas que seriam lógicas, falar, você tem pouco tempo, faça aquilo que você tem vontade de fazer, gostaria de fazer e ainda não fez, aproveite esse pouco tempo que lhe resta. Mas não, Deus não se voltou para o que poderia ser as necessidades, os desejos, anseios de Ezequias, coisas que ele poderia fazer para se satisfazer antes de morrer. Deus estava olhando para a casa e diz: põe em ordem a tua casa. Deus olha para as nossas casas e verifica que muitas vezes algo precisa ser ajustado. Pode acontecer de que nesses momentos em que estamos vivendo, situações difíceis têm acontecido. Há mais de um ano estamos vivendo uma situação totalmente atípica, inusitada, nunca vivemos nada parecido. Todo mundo está passando por uma situação de caos. E não ficamos fora disso, nossa casa tem sido atingida por isso. E muitas vezes essas situações de estarmos mais presentes dentro de casa, mais tempo convivendo com as pessoas da família, isso pode muitas vezes estar trazendo alguma situação de mais conflitos. Às vezes o desemprego, às vezes as dificuldades financeiras, bater a porta, conseguir entrar em algumas casas e essa situação alterou o ambiente ali, isso pode ter trazido conflitos dentro de casa. Às vezes uma enfermidade que está ali batendo a porta, às vezes o medo, a ansiedade, a insegurança de tudo que está acontecendo, o que poderá acontecer, isso tem alterado o comportamento das pessoas e é natural que ocorram conflitos, desentendimentos dentro de muitas casas, inclusive da minha, da tua. Se existem situações que precisam ser resolvidas, elas não podem ser proteladas, precisam ser tratadas, precisam ser encaradas, colocar em ordem os assuntos da família. Foi a palavra que Deus deu para Ezequias: põe em ordem as coisas. E quando falamos de pôr em ordem a casa, eu estou aqui me referindo, e creio que você pensa como eu, Deus está falando para os assuntos familiares. Deus não está dizendo: olha, termina a reforma que você começou, coloca as coisas todas no lugar, limpa a sujeira que está lá, deixa tudo arrumadinho, pintadinho e tal, porque você vai partir e a tua família vai permanecer num ambiente que precisa ser um ambiente saudável, limpo, puro, tal. Deus não está falando nada
sobre o ambiente físico, sobre a casa, sobre onde havia ali um momento onde eles estavam habitando, mas sim sobre as situações familiares, assuntos relacionados com a família, assuntos que envolvem as finanças da família, assunto que envolve conflitos entre os integrantes da família, as pendências entre maridos, esposas, entre pais e filhos, coisas que precisam ser sempre analisadas e se estiverem debaixo de alguma situação de desordem, precisamos olhar e colocar aquilo em ordem, resolver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, eu sei que não é uma situação muito agradável para se pensar e nem se imaginar, mas só uma hipótese. Imagina que você morresse hoje, neste momento, pumba. Você estaria seguro de que ao partir deixaria todos os problemas da sua casa resolvidos? Você estaria seguro que deixaria as finanças da sua casa em ordem, não deixaria problemas, dívidas, não deixaria situações que trariam algo maléfico para a sua família? Você estaria seguro que estaria indo em paz com todos os integrantes da sua casa, sem ter alguma situação para ser resolvida, sem ter que pedir perdão por algo que fez, ou sem ter que acertar alguma coisa, algum erro? Ou se estaria em ordem com os familiares mais próximos? Estaria seguro? Às vezes, nós imaginamos que já fizemos tudo que deveria ser feito, que tudo está em ordem na nossa casa. Mas se você morresse hoje, você estaria seguro que partiria para a presença do Senhor e que teria dito tudo para os seus filhos que eles precisavam fazer para andar no caminho certo? Dar a orientação certa para que eles não se desviassem, caminhassem sempre no caminho bem, o caminho que você está seguindo, se é que você está caminhando fiel aos princípios, às palavras de Deus e seguindo o caminho certo? Você já teria dito tudo? Ou ainda tem algo? Nós precisamos estar atento e olhar para verificar se existe algo que precisa ser ajustado. Analisar sempre como estão as coisas dentro da nossa casa. De tempos em tempos precisamos reciclar isso. Eu gosto muito de estar sendo tocado por essas palavras, porque Deus fala primeiro comigo, para que eu possa ajustar e ver o que necessita ser feito. E assim como vocês, tem coisas que nós precisamos olhar e falar, isso precisa melhorar, isso precisa ajustar. Se você quiser saber de coisas que precisam ser ajustadas, que na minha vida ainda não estão completas e que Deus precisa trabalhar, e eu preciso me dispor e buscar ajuda para poder consertar e corrigir dentro de casa, só conversar com a minha esposa. Ela vai poder dizer aquilo que ainda falta das nossas atitudes. Eu reconheço que ainda existem falhas. E é importante que a gente tenha isso em mente. Não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Mas é importante saber que se o Senhor nos chamar, quando Ele nos chamar, no momento em que Ele nos chamar, nós poderemos partir seguros e chegar à presença de Deus em paz, seguros de que tudo está resolvido, tudo está em paz, tudo está em ordem. Deus é um Deus de ordem. A ordem faz parte da essência, da natureza de Deus. Para Deus a ordem é essencial. Para Deus a ordem é importante, principalmente a ordem que está dentro de casa, porque Ele disse para o rei, você põe a tua casa em ordem, ela precisa estar em ordem. O que está fora de ordem lá? Corrija. Deus sempre expressou, desde o início da Bíblia, a Bíblia começa já no capítulo 1 de Gênesis, mostrando a primeira natureza, a primeira virtude expressa de Deus é a ordem. Antes de que os demais atributos de Deus fossem revelados, o primeiro que nos é revelado é essa: Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus ordenado, que Ele faz as coisas em ordem. Deus faz as coisas perfeitas, mas Ele expressa, nos revela que Ele é um Deus de ordem.
na criação. Estavam todos ali os elementos, os componentes, terra, água, todo esparramados. Havia, parece que um início, uma criação caótica, e Deus pega todos esses elementos, coloca na mesa e começa a determinar ali que a ordem se estabeleça. Eu queria ler com você os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Tem uma versão que diz que a terra estava desordenada e vazia, estava sem ordem, desordenada. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus começa a sua obra criativa, colocando ordem nas coisas, estabelecendo a ordem, colocando cada coisa no seu devido lugar, estabelecendo sistemas complexos em ordem. Deus inicialmente separa ali a luz e as trevas, coloca a luz no seu devido lugar, as trevas no seu devido lugar. Depois Deus pega a terra e a água, separa a terra no seu devido lugar e a água no seu devido lugar. Se você começar a imaginar isso, você vai ver Deus pegando todos esses componentes que estavam todos misturados num cenário caótico, e Deus começa a colocar ordem, a fazer com que esse cenário fique perfeito, e vai estabelecendo e definindo para cada lugar cada coisa. Deus vai estabelecendo os sistemas, Ele começa a fazer o sistema aquático em ordem, funcionando num ciclo em que Ele vai manter a vida ali. O sistema terrestre vai sendo organizado por Deus para que tudo funcione bem e haja ordem. Em cada elemento Deus vai estabelecendo a sua ordem. E os sistemas, mais complexos que sejam, Deus vai colocando em ordem. Cada vez que Deus completava um momento em que Ele organizava alguma coisa, estabelecia a ordem entre as coisas, Ele dizia: isto é bom. Enquanto as coisas estavam desordenadas, Deus não estava feliz. Mas à medida que elas foram ficando em ordem, Deus foi manifestando a sua felicidade. Se existe desordem nas nossas casas, se existe algo ainda que precisa ser feito, corrigido, ajustado, consertado, colocado no seu devido lugar, Deus não está feliz. Deus espera que a gente haja colocando ordem, estabelecendo, corrigindo o que precisa ser corrigido, e muitas vezes depende de nós, primeiramente, os maridos, que somos responsáveis principais. Recebemos de Deus essa autoridade, junto com a nossa esposa, somos os líderes do lar, nos compete estarmos buscando sempre a ordem dentro das nossas casas. Deus foi estabelecendo e fazendo os seus sistemas, Ele foi criando. O último sistema complexo que Ele criou foi o ser humano. E a última das últimas criações, a mais aperfeiçoada, mais completa, mais bem trabalhada por Deus da criação foi a mulher. A última das suas obras de criação foi a mulher, e foi aquele que caprichou mais, foi aquele que aperfeiçoou mais, foi aquele que utilizou mais riqueza de detalhes. E eu gosto de olhar e ver essas coisas e falar: Deus, o Senhor é um Deus que gosta de tudo perfeito, de tudo na mais perfeita ordem, e as coisas que o Senhor fez são coisas que expressam a tua grandeza, o teu valor, a forma como o Senhor lida conosco, ser humano. Eu gostaria de repartir com você, mas isso me traz assim, muitas vezes uma empolgação em ver os detalhes da criação, quando Deus fez a mulher com muito mais detalhes, com muito mais requinte. Quem participou do módulo 2 do seminário 5 que ministramos, a palavra homem e mulher tem ali relatos científicos da riqueza, a matéria-prima usada na criação da mulher, na formação da mulher, foi muito melhor do que do homem.
a constituição física, todos os detalhes que envolvem ali, trazem esse foco da parte de Deus. Eu projetei ali algo nobre. E nós, maridos, precisamos considerar isso e honrar as nossas esposas, porque ela traz ali aquele momento principal da criação de Deus, onde Ele concentrou toda e fez uma obra completa, complexa, ajustada, aperfeiçoada. E fez para nós, graças a Deus. Mas esses princípios, esses valores, olhar para isso, nós podemos ver que Deus sempre expressa o seu desejo de que a ordem esteja presente. Algo também que chama a atenção é verificar que os cientistas nos revelam que todo o sistema que foi criado por Deus, tudo que Deus fez, embora muitas vezes não reconhecendo a criação, atribuindo a Deus a isso, mas declarando que tudo funciona numa perfeita ordem e que se o Sol estivesse alguns metros mais próximo ou mais distante da Lua, Sol estivesse alguns metros mais próximo ou distante da Terra, a vida não seria possível. Se a Lua estivesse mais próxima ou distante da Terra, alguns metros, a vida não seria possível. Tudo que Deus fez foi para que a vida pudesse existir e permanecer sobre a terra de forma saudável. Deus faz com que todas essas demonstrações nos revelem algo, o quanto Ele sustenta a palavra da sua ordem. A vida é sustentada pela ordem. Qualquer nível de vida, seja a vida vegetal, a vida humana, a vida animal, a vida espiritual, seja qual for, ela é sustentada pela ordem. Se a ordem não estiver presente, se algo estiver desajustado, estiver fora do lugar, a vida não pode ser vivida ali. Às vezes na sua plenitude, na sua intensidade, às vezes nem pode ser vivida, aquilo gera até uma situação, pode gerar uma situação de morte. Nós podemos ver de uma forma clara no nosso cotidiano, quantos benefícios tem a ordem presente nas nossas vidas. Uma agenda bem ordenada vai fazer com que a gente economize tempo, que a gente produza mais. Uma alimentação bem ordenada vai trazer benefícios para a saúde. Situações que nós podemos estar colocando no nosso dia a dia e perceber que existem benefícios quando a ordem está presente. Olhando para a terra, para os países, nós podemos ver que existem muitos países ricos, outros pobres, uns desenvolvidos, outros subdesenvolvidos ou numa condição muito precária. E aí olhamos e falamos, mas qual é a diferença? O que existe é o recurso, são os recursos naturais daquele país que tem feito essa diferença? Não, muitos países subdesenvolvidos têm muito mais recursos naturais do que países com menos recursos, mas que vivem num nível muito melhor. Isso é a ordem que é estabelecida ali, a organização que é estabelecida, o cuidado em deixar as coisas certas nos seus devidos lugares. Às vezes podemos olhar e ver, mas as coisas às vezes não estão bem, eu não consigo ajustar as coisas na minha casa porque os recursos são pequenos, eu tenho pouco recurso. Eu digo que o recurso que Deus te deu, Ele considera que é o suficiente e o necessário para que possamos viver bem. Deus não permitirá que passemos necessidades, Deus provê o necessário para nós. E às vezes, muitos podem pensar, mas se eu tivesse mais recursos, a minha casa estaria mais em ordem, mais ordenada. E eu te digo, meu irmão, às vezes não é o quanto entra de recurso, mas como ele é administrado, aonde ele é empregado, como que ele é tratado. Essa é a nossa oportunidade de olhar e ver se está tudo em ordem. Deus espera que tudo esteja em ordem na nossa casa. Deus espera que tudo esteja em ordem na igreja. 1 Coríntios 14:40, nós vemos aqui Paulo declarando para uma igreja que estava em desordem, ele declara, tudo porém seja feito com decência e ordem. 14:40, 1 Coríntios, Paulo está dizendo que deve haver decência e ordem na igreja, e se Deus deseja que isso esteja presente na igreja, é porque Deus quer que a igreja funcione bem.
porque Ele quer que a sua igreja esteja harmoniosamente funcionando. A desordem é um perigo. Quando a desordem se estabelece, quando algo sai do normal, do lugar que deveria estar, isso expressa algo. Para Deus, isso expressa uma rebelião, uma revolta. Quando os céus estavam em ordem e, de repente, Lúcifer decidiu se rebelar contra o governo de Deus. Estabeleceu-se o caos. Adão e Eva estavam vivendo num ambiente harmonioso, perfeito, e quando houve rebelião na vida deles, aquele ambiente virou um caos e estabeleceu a desordem. A rebelião vai ser a consequência de uma atitude de coração, e se houver uma atitude de coração, a desordem se estabelece, e a desordem traz consequências. Não é o que Deus preparou para cada um de nós. Uma das primeiras instituições que Deus estabeleceu é a família. Antes de Deus estabelecer a igreja, Ele estabeleceu a família. Mas para que a ordem de Deus esteja na igreja, ela precisa estar primeiro nas famílias. Deus tem princípios estabelecidos para a nossa casa. Princípios que muitas vezes até podemos dizer, não, mas eu não sabia disso, não me disseram, não me falaram. Bom, mas muitos você já sabe. Princípios que Deus estabeleceu para que a ordem esteja presente dentro de cada casa, cada família. E os que buscam estabelecer isso vivem bem. Princípios simples. Deus estabeleceu que o casamento é sempre entre um só homem e uma só mulher. Pronto. Esse é o princípio de Deus. Deus estabeleceu a hierarquia ali. Quem está revestido de autoridade, os que têm que se submeter a essa autoridade. Deus estabeleceu as funções, Deus estabeleceu os direitos e os deveres de cada um dentro de casa. Deus estabeleceu princípios importantes. E nós, como famílias cristãs, precisamos viver esses princípios para que possamos ser reflexo, luz, brilhar para tantas casas onde a desordem, o caos está presente. E para que aquilo possa ser colocado em ordem. Ajuste entre as pessoas, ajuste entre os casais, ajustes entre pais e filhos, colocar as condições de finanças em ordem, colocar tudo para que a casa seja um ambiente ordenado. Deus estabeleceu esse sistema familiar, o ambiente da casa, para que ele viva e se manifeste ali em ordem. Tem um texto na Bíblia que mostra o perigo que é quando a desordem, quando a quebra de um princípio de Deus se estabelece dentro de uma casa. É o exemplo na vida de um homem, um dos filhos de Jacó, Rúben. Eu queria ler com você 1 Crônicas 5, de 1 a 2. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. E de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Aqui você percebe, Jacó teve 12 filhos, Rúben foi o primeiro, Judá foi o quarto, José foi o 11º. Mas houve aqui um momento em que Rúben esticou os olhos, desejou uma das concubinas do seu pai. Ele teve um desejo aqui por Bila e se deitou com ela, profanando o leito de seu pai. Aqui nós temos, ele profanou o leito de seu pai. E quando Rúben fez isso, segundo a palavra nos revela, ele perdeu o direito de primogenitura. O primogênito tinha direitos especiais, de herança, de bênçãos. Sobre ele estava ali reservada uma porção maior. Ele era para ser o líder entre os seus irmãos, era para receber da parte do seu pai uma bênção e uma herança maior. Mas ele perdeu a sua herança. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus veio de Judá. Rúben deixou de ser, na genealogia,
de Jacó, o primogênito, ele deixou de fazer parte de uma genealogia que poderia ser a genealogia de Jesus, porque ele era o primogênito, mas ele perdeu isso porque ele profanou o leito de seu pai, ele quebrou um princípio dentro de casa, ele fez algo contra a família, ele gerou um caos dentro do ambiente familiar. E Deus olhou para ali e falou, essa quebra de princípio anula uma promessa. Isso precisamos ter, a quebra de princípios anulam promessas de Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes, e pela lei que Moisés havia estabelecido, eles deveriam assumir o sacerdócio, substituindo Eli. Era assim que funcionava, dos pais passavam para os filhos, era um direito adquirido, e eles tinham esse direito de serem honrados sendo sacerdotes, mas eles se prostituíam com as mulheres que iam oferecer sacrifício ali, e Deus os matou, e tirou deles essa bênção, esse direito, e transferiu para Samuel. A quebra de princípios anula promessas. Temos muitas promessas, Deus tem promessas maravilhosas de visitar as nossas casas, de promover ali a saúde plena, de promover a provisão, de promover a paz, a harmonia entre os integrantes, a harmonia entre pais e filhos. As promessas de Deus são muitas e nós cremos nelas e elas estão disponíveis para nós e nós podemos nos apropriar dela, mas eu gostaria de poder falar e enfatizar isso e parar por aqui, falar, todas essas bênçãos vão entrar na sua casa, mas eu preciso pregar a palavra completa. E muitas vezes a pregação é no sentido de que Deus vai abençoar, mas existe aqui um princípio que Deus estabeleceu, que precisa ser obedecido, princípios de Deus, e a quebra de princípios de Deus anulam as promessas. Não que Deus não quer dar, Deus quer, mas depende de nós, e nós precisamos ajustar e corrigir o que precisa. Nesses dias, muitas situações podem ter ocorrido dentro das casas. Nem vou imaginar aqui situações, no meio da igreja, de abuso sexual, que tem ocorrido muito por causa da presença mais intensa, dos pais com os filhos em casa. Isso, de um ano para cá, logo no início da pandemia, tivemos registros de que isso aumentou muito, infelizmente. Isso é o que está contaminando a terra, contaminando as pessoas, mas dentro das nossas casas. O que está precisando de ajuste? Se não estiver nada precisando de ajuste, você, meu irmão, minha irmã, é um abençoado, você tem vivido, de fato, uma vida íntegra perante Deus, e todas as bênçãos de Deus vão estar presentes na sua vida. E todas podem estar presentes na vida de todos nós, quando ajustamos. Onde podemos ser conscientes, verificar se existe algo que não está em ordem, nos arrependemos, pedimos perdão, pedimos ajuda de Deus e consertarmos. Temos essa oportunidade sempre de rever. Eu digo isso com essa preocupação que tem inquietado e tocado na minha vida, de que muitas situações de desentendimentos, de conflitos, podem ter surgido em função do caos que estamos vivendo. E Satanás tem usado esse caos lá fora e tentado entrar, introduzindo o caos dentro das nossas casas. Como nós lemos aqui há pouco, Deus disse para a sua igreja, para que houvesse ordem. A ordem que Deus espera que haja na igreja, ela começa nas casas. Primeiro, é necessário que haja ordem nas famílias, para que as famílias da igreja vivam a vida da igreja em ordem. A ordem na igreja, o sucesso na igreja, o êxito da igreja não é que tem um culto no domingo abençoado, com todas as coisas funcionando bem e está tudo ajustado e perfeito. A ordem e o sucesso e a manifestação da igreja, e a conquista da igreja, e o avanço da igreja vai se dar quando as casas estiverem em perfeita ordem, quando as coisas estiverem ali sendo vividas da forma como Deus estabeleceu, todos os princípios sendo praticados, sendo vividos e sendo expressos e transmitidos. A igreja das casas, que impacta o mundo, que entra nos lares onde há o caos e joga a luz, que entra nos lares e nas famílias onde está a desordem predominando e apresenta ali a ordem de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, para que tudo seja colocado em ordem.
É na casa onde tudo começa. Eu queria ler um último trecho com você em Deuteronômio 6, versos de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus diz aqui, você vai falar dela sentado em tua casa, aonde os princípios de Deus vão estar sendo revelados, transmitidos de pais para os filhos, dentro de casa. Ao deitar-se, ao levantar-se, onde se deita, onde se levanta, dentro de casa. Nos umbrais da sua porta, nos batentes da sua porta, devem estar ali presente a palavra, os princípios, os valores de Deus, o que Deus estabeleceu para a família precisa estar presente ali. Os judeus costumam pregar no batente direito da entrada da casa, a mezuzá, que tem ali trechos da palavra de Deus. É uma expressão de falar, olha, nessa casa, desde a entrada, o que governa é a palavra de Deus e não os valores, os princípios do mundo. E isso deve estar desde a porta da nossa casa, desde a entrada dela. Os valores e os princípios de Deus devem estar presentes. E eles é que devem reinar e estabelecer ali e proporcionar sobre as nossas vidas, muitas vezes, uma luz para que a gente possa identificar o que necessita de ajuste e ajustar, porque Deus quer estabelecer essa ordem dentro de casa. Queria pedir que o Zé Mauro já nos estivesse junto conosco aqui, para que a gente possa estar encerrando esse momento. E eu pergunto novamente, como está a tua casa? Como está a tua família? Eu queria pedir agora que as famílias que estão acompanhando juntos se agrupassem. Se você já está aí do ladinho da sua esposa, com seus filhos juntos, de mãos dadas, eu queria que ficasse, ou que vocês estivessem num momento em que todos estivessem próximos uns dos outros, unidos, de mãos dadas, abraçados, no seu ambiente, que todas as famílias estivessem juntas. Que nesse momento nós vamos estar refletindo sobre situações que têm acontecido. Queria que você refletisse nisso. Saber, quem pudesse se perguntar, está tudo em ordem em casa? Os relacionamentos familiares estão em ordem? As finanças estão em ordem? As pendências com a esposa e com os filhos estão em ordem? Existe pendência com algum familiar a ser resolvida? Coisas que possam ainda estar necessitando. E se existe alguma coisa que está em desordem, faça rápido, decida, tome essa posição. Enquanto o Zé Mauro estiver ministrando essa canção, vamos todos estar refletindo nisso, envolvidos nesse ambiente, pedindo para que o Espírito Santo jogue luz. Às vezes as coisas vão se acumulando e vão sendo proteladas e não vão sendo resolvidas. E o acúmulo não é um bom procedimento. Eles precisam ser retirados e removidos. Se existe algo que precisa ser feito, que a gente possa nesse momento estar fazendo. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que
sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Amém, Senhor, nós cremos na mão do Senhor estendida sobre as nossas casas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. A casa, o lar, é o ambiente mais seguro que Deus preparou para nós. É o primeiro ambiente que Ele preparou para vivermos. Deus nos preparou também para trabalharmos, temos ambiente de trabalho, nos preparou para estar vivendo com o seu povo. A igreja é um ambiente seguro, é a casa de Deus, é a casa que Ele preparou para cuidar de nós, para nos prover, para nos proteger. Mas o primeiro ambiente que Ele preparou, onde a maior fonte ali de proteção, de amor, de cuidado, de cooperação, é a casa. Todos precisam estar cientes ali que é dali que vai haver o socorro. Uns estarão dispostos, se for o caso, a morrer pelos outros. Esse amor que Deus espera que haja. Não competição, não divisão, não comparação, não disputa, não agressão, não desrespeito, não desonra, mas a honra, o respeito. Precisamos enriquecer e valorizar o ambiente da nossa casa. Muito mais você pode ver agora, de um ano para cá, onde as pessoas foram obrigadas a ficar mais tempo em casa, e esse ambiente gerou muito mais tempo de relacionamento entre as pessoas, e se isso trouxe desentendimentos, discórdias, Deus espera reverter isso e fazer com que isso seja para a bênção, e que isso gere muito mais companheirismo, muito mais amizade, muito mais cuidado, muito mais intimidade, muito mais respeito, muito mais amor. Que essa possa ser a nossa busca, de que essas bênçãos, essas promessas, esses princípios que Deus estabeleceu para as nossas casas estejam presentes em função das nossas atitudes de consertar, de colocar em ordem, de ajustar tudo o que é necessário. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo te ajude a identificar, te ajude a ter força, te ajude a dar a estratégia, a sabedoria para poder acertar e ajustar tudo o que é necessário para que a ordem perfeita de Deus seja estabelecida na sua casa e jamais deixe de existir. Que Satanás não consiga entrar aí e estabelecer o caos, a divisão, a separação entre os integrantes da família, mas que o amor de Deus possa unir e selar os corações para que vocês dentro de casa sejam um só, que se tocarem um, tocou em todos, se alegrou um, alegrou a todos, para que essa unidade perfeita do contexto do ambiente familiar seja manifesto, seja vivido dentro da tua casa. Senhor, eu peço que o Senhor visite a cada um desses lares que tem se aberto para receber a tua presença, onde a tua palavra tem sido manifestada, onde os teus princípios têm sido conhecidos, mas para que eles sejam praticados, o Senhor os ajude. Espírito Santo, dê sabedoria, dê estratégia, dê a força, a condição necessária para que cada pai de família, mãe de família, os líderes do lar possam estar orientando, seguindo os teus princípios e colocando em prática, Senhor, esses princípios, para que as tuas bênçãos sejam preservadas, ampliadas, permaneçam sempre presentes nesses lares. Nós declaramos a ordem de Deus sobre a tua casa e que a tua disposição em corrigir, em acertar, se há algo que você reconhece que falhou, se humilhe, peça perdão, reconcilie-se, porque essa é a vontade de Deus, a ordem perfeita dentro de casa, para que se um dia o Senhor chegar diante de nós e declarar se está tudo em ordem na nossa casa, nós possamos dizer sim, Senhor, eu posso ir à tua presença em paz, porque não há nada que precisa colocar em ordem. Que Deus não tenha
que agir dessa forma conosco, mas para que a tua casa esteja em ordem, empenhe-se nisso, busque, dedique-se, e eu declaro sobre a tua casa as bênçãos de Deus continuamente, preservando essa riqueza que nos faz ter identidade com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de ordem, e a nossa casa também precisa viver e expressar essa realidade. Abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que nesses dias você desfrute dessas riquezas que vêm da parte de Deus para a tua casa, e que vocês sejam felizes, em nome de Jesus. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos,